Bom dia, queridos. Muita graça de Deus para todos nós, para sua família. Eu sou o pastor Darlan e estou incumbido de acompanhar, assistir, estar mais próximo dos irmãos que integram o setor 1 aqui do Imbuí, e eles se fazem representar hoje em um bom número, e eu gostaria que os irmãos que compõem os pequenos grupos que estão incertos aqui no setor do Imbuí, todos se colocassem em pé nesse momento, para que a igreja veja. Alguns estão caracterizados aí com camisas dos seus grupos. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos e também pelos líderes e colíderes. Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês. Queridos, tem sido uma satisfação imensa, uma alegria, uma oportunidade de crescimento, de edificação para todos nós, estarmos vivenciando a igreja também dentro dos pequenos grupos. Várias pessoas têm sido alcançadas, edificadas, têm sido assistidas, têm ressignificado a sua caminhada nessa vivência de pequenos grupos. Então nós estaremos agora vendo alguns slides que evidenciam o trabalho que foi feito ao longo do ano de 2014. Deus nos abençoou de muitas formas, passamos por muitas lutas, dificuldades junto aos irmãos, mas o Senhor em todas as coisas foi glorificado, foi magnificado nas nossas vidas. Pode projetar, por favor, queridos. Os irmãos estarão vendo aí algumas pequenas fotos, né, de alguns momentos, viagem missionária, de algumas ações que foram feitas pelos grupos, de momentos de entretenimento, de comunhão, de oração, de momentos assim prazerosos, que só a eternidade nos revelará o significado desses momentos nas famílias e na vida de todos quantos estão de forma ativa e produtiva participando dos pequenos grupos. Interessante que muitas experiências para nós têm assim nos impulsionado a continuar amando pessoas, servindo pessoas. Aquele ditado chinês que diz que se o nosso projeto é para a vida toda, nós devemos investir nas pessoas, tem sido uma realidade no meio dos pequenos grupos, e nós temos sido impactados de forma maravilhosa, e os irmãos também sendo motivados a prosseguir e a estreitar o nosso relacionamento com Cristo e com o corpo dele aqui na terra. Então que Deus continue abençoando toda a igreja, a liderança, os irmãos que têm apoiado esse trabalho, que têm incentivado ao pastor Abraão, aos pastores setoriais e a todos os líderes e a todas as famílias, que nós em 2015 estejamos aí firmes e fortes e hiper motivados para continuar esse trabalho. Deus derramando graça sobre vocês. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Eu queria pedir gentilmente para os líderes do setor 2, ou os membros do setor 2, que ficassem de pé. Glórias a Deus. Pode ficar de pé, meu irmão, não tenha vergonha não. Temos nossos grupos representados. O GA também, a galera do GA, estou vendo a galera do GA ali, pode ficar de pé. Vocês fazem parte do setor 2. Inicialmente eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque se não fosse a graça de Deus, o empenho de vocês, o envolvimento de vocês, o zelo de vocês, o amor de vocês por pessoas, nós não teríamos avançado tanto. Eu queria pedir que a igreja desse uma salva de palmas a esses irmãos em nome de Jesus. Esse é o nosso setor 2. Muito obrigado a cada um desses líderes. O nosso setor 2... ele é formado por 58 líderes e colíderes. Nós crescemos bastante esse ano. Somos 333 membros e congregados participando de todos esses grupos, 14 PGs, sendo 5 grupos familiares e 9 grupos de amigos. Os GFs estão espalhados, ou melhor, centralizados do outro lado da paralela. Bairros Paralela, Cabula, Doron, São Rafael e Sussuarana.
E os nossos 9 grupos de amigos, eles estão espalhados por toda a cidade de Salvador. Quando eu penso, meus irmãos, nas experiências que tive esse ano com os PGs, inevitavelmente eu penso em tempos de comunhão, tempos de alegria, tempos de celebração, tempos de intercessão também. Como foi bom nesse ano eu visitar o PG e os meus liderados falarem: pastor, do que você está precisando? O que está acontecendo? Está tudo bem com o senhor? A gente pode orar por você? E eu me colocar de joelhos e esses irmãos colocarem as suas mãos sobre a minha cabeça e me abençoar. Eu vou lá para pastorear, para cuidar, e saio de lá cuidado, amado, e isso não tem preço. Eu penso em tudo isso, mas eu penso também no suco de açaí da irmã Regina. Cadê ela? Suco de açaí maravilhoso. E para quem conhece o irmão Edson, aquele camarão de capote, toda vez eu penso, digo que eu vou fazer dieta, mas quando chega a vez de ir no grupo dele, eu não resisto. O que falar do churrasco Masterchef de Léo, Ale Anderson e Eugênio. Louvo a Deus pela vida desses irmãos. Eu penso também no tempo investido em liderança. Nós entendemos que para realizarmos, para executarmos bem para o reino de Deus, nós precisamos de organização, nós precisamos de planejamento. E graças a Deus nós demos passos, importantes passos nesse sentido. Penso também no tempo dedicado a esses projetos que vocês estão vendo aí. Missão Vida, Reintegrar. Fizemos os aniversariantes do mês lá para as nossas crianças do Reintegrar. Contribuímos com 900 brinquedos para o projeto Um Dia de Alegria. Lembro também com saudade da viagem missionária, das viagens que fizemos, que o nosso setor fez para Cajaíba e para Barcelos do Sul. Tive o privilégio de estar em Cajaíba e lá Deus ele fez coisas tremendas. Por meio do evangelismo, do serviço, auxiliamos na construção do templo em Matapera, prestamos alguns serviços na área de saúde e várias outras coisas. O tempo não nos permite falar mais, mas eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão, o meu louvor a Deus pela vida de cada um dos membros desse setor tão especial. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Queridos, estar na direção, na liderança do grupo 3 o setor 3 tem sido um privilégio enorme para a minha vida, para a vida da minha família. Eu já liderava o discipulado, que é um desafio e também um privilégio. E aí na responsabilidade do setor, dos grupos pequenos, dos grupos familiares, tem sido de igual privilégio para mim. Queridos, é um período onde nós podemos estar ali compartilhando experiências, compartilhando alegrias, dificuldades. Está sobre a minha responsabilidade os bairros Brotas, Pituba, Itaigara, Costa Azul, Estiepe, Boca do Rio. Eu queria que ficasse de pé o pessoal aí desse setor. Um grupo esteve no primeiro Povo Bonito aí. É isso aí. Parabéns, queridos. Queridos, eu entendo, nós temos uma igreja grande com grupos pequenos. É algo fantástico. Você ter uma igreja grande e ao mesmo tempo ter uma igreja pequena por conta desses grupos. E eu encerro dizendo para os irmãos que foi-me dado uma responsabilidade de cuidar destes grupos. Mas eu confesso para os irmãos, eu é que me sinto cuidado através de cada um deles, através de cada líder, através de cada abraço, de cada sorriso e de gesto de atenção. Eu queria aqui fazer uma ressalva pública do quanto a minha esposa tem me acompanhado por conta de muita atividade. A Magali tem sido extremamente importante na minha vida, na liderança desse setor. Vamos ver alguns slides de atividades
do nosso setor. Tempo de comunhão, de compartilhar experiências, de confraternização, de oração, de compartilhar as alegrias, as conquistas, as vitórias. Deus abençoe, queridos. Somos realmente gratos a Deus pela comunhão, pela oportunidade que temos de vivermos como igreja, no corpo com Cristo. E com esse mesmo sentimento de gratidão e louvor ao Senhor, vamos entregar agora a Ele nossos dízimos e ofertas e dizendo a Ele quanto somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre. De pé, vamos declarar juntos. Jesus Cristo será sempre nossa canção, nossa
obrigada, Senhor, pela tua fidelidade conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem provido, Senhor, a cada dia nos nossos lares, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de nós podermos entregar de volta tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando essa igreja, Senhor, abençoando a administração desses recursos para a tua obra, Senhor, para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero falar aqui do grupo do setor 4, onde eu e Cátia somos pastores. Nós temos um setor que não é só formado por grupo familiar, nós também compomos esse setor com as redes, que são os grupos pequenos de adolescentes. Então, nós temos 10 grupos familiares e 11 redes de adolescentes. Nesse grupo de liderança que nós temos, nós somos compostos por 17 casais, entre casais líderes e colíderes em grupos familiares, e 17 líderes de grupos pequenos. Então, eu quero primeiro, antes de falar um pouco dos adolescentes, passar esse slide que eu tenho aqui, a nossa liderança. A gente não pôde colocar os colíderes, que também compõem essa liderança, mas nós temos os líderes de grupos familiares. Irmãos, quando soube desse meu setor, o setor 4, eu fiquei muito feliz no meu coração, porque sei que essa liderança que tenho aí, tem uma história conosco, eu digo eu, Cátia, minha família, não só daqui da IBAN. Desde quando nós éramos ali missionários em Massacará, eu já sentia um pouco do que era grupo familiar nessa igreja. Nós fomos algumas vezes visitados por esses irmãos e abençoados ali. Então, quando eu penso nessa nossa relação, eu penso numa relação daquele obreiro que recebe alguém no seu campo e que pode vir até a IBAN e conhecer ainda mais as necessidades, as vitórias e as lutas que nós temos. E tenho aqui grupos onde Jean é o tocador oficial do grupo. Grupos onde Massacará já foi adotado há um bom tempo, onde nós aproximamos a nossa amizade muito mais esse ano ainda. Entendo que foi um ano abençoado pelo Senhor, mas 2015 ainda é um ano de muito aprimoramento desse nosso pastoreio, dessa nossa condução, dessa vivência em grupo. Mas, passe por favor, Flavinha. Olhando para essas imagens, eu penso no ano que nós tivemos. E foi um ano de lutas e vitórias, irmãos. Um ano de perdas e ganhos. E quando eu estava pensando em vir falar aos irmãos, eu fiquei imaginando mais uma vez, como todos aqui, a importância de um grupo pequeno. Eu olho para os irmãos aqui, vejo cada um com sua história, cada grupo aqui que passou por momentos difíceis e bons momentos. Mas sabe o que fez toda a diferença nessa história toda? Altos e baixos, nossa vida é composta deles. Se a vida não tivesse altos e baixos, não teria graça, né, irmãos? Mas a diferença nisso tudo, nesses altos e baixos, é estar presente no grupo pequeno ou não. Fazer parte de um grupo pequeno ou não. E eu sei que ali nós temos irmãos, líderes que me disseram, pastor, este ano foi o melhor ano meu como líder de pequeno grupo. O melhor ano. O ano onde eu vi meu grupo se envolver mais ainda comigo e a gente aprimorar nossa liderança. Mas outros irmãos passaram por dificuldades, por perdas sérias nesse grupo. Mas em todos esses momentos, irmãos, nós temos plena convicção que a graça de Deus é que sustenta nossos grupos. É a graça do Senhor que sustenta nossas relações. E a mensagem que fica aqui é que você não perca a oportunidade de estar no grupo pequeno. Quero agradecer aos irmãos por esse ano. Agradecer aos irmãos por 2014, por os irmãos permitirem esse nosso pastoreio no meio de vocês. Mas colocar com muito temor ao Senhor 2015 em nosso coração, para que o Senhor continue a nos sustentar. Amém, irmãos? Passa aí, por favor, Flavinha, a próxima aqui. Esse é o grupo de adolescentes, irmãos. Nós temos também essas 11 redes, que foi, na verdade, esse ano nós passamos também por uma reformulação, adaptamos, crescemos a equipe cresceu com saúde, e nós temos aí uma média de 140 adolescentes sendo cuidados por essas redes. A rede pai e mãe, a rede é um grupo pequeno que Deus deu para o seu filho. Você tem um grupo familiar seu, a rede é o grupo dele. Então, não dificulte, pelo contrário, facilite o seu envolvimento na rede. Motive o seu filho, a sua filha a participar da rede. É um ambiente onde ele abre o coração. E nós temos ali líderes comprometidos com o Senhor para cuidar do seu filho também. Apoiar você nessa educação.
Agora perceba, nós estamos envolvidos como grupo familiar em toda a cidade. Nosso grupo começa em Pituaçu, Piatã, Alphaville, Estela Maris, Buraquinho, Arembepe. Se você quiser abrir um Aracaju, a gente está lá também. Pode abrir que a gente vai. A gente organiza aí, né, irmãos? Tenta organizar isso. Mas os adolescentes são diferentes. Eles não se reúnem na cidade. Eles se reúnem aqui na igreja. Então, se você vê no domingo aí um grupo de adolescentes espalhado, é uma rede, é um grupo pequeno, atuando ali, e motiva os seus adolescentes a serem também envolvidos. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Graça e paz, irmãos. Nós queremos agradecer a Deus, e nossa palavra não poderia ser diferente do que em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não vamos falar das lutas, das tristezas, das derrotas, vamos falar das grandes vitórias que tivemos. Nós temos uma região que começa aqui no Cabula, passando aí por Resgate, Pernambués, indo para São Caetano, Cidade Baixa, Ribeira, Roma, chegando até Paripe. O nosso grande desafio era ter um pequeno grupo funcionando ali na Cidade Baixa, e começamos ali no Uruguai, e hoje nós estamos com um pequeno grupo funcionando ali próximo ao Largo de Roma. Quem faz parte desse pequeno grupo está presente, fica de pé para ver. O líder está ali, a esposa está meio dodói em casa. PG de Roma aí bem representado. E agora aproveito os demais líderes e membros do grupo da minha região, da 5ª região. Fica de pé para a igreja toda conhecer. Todos. Já tivemos uma grande parte aí no primeiro culto. Nós queremos agradecer a Deus, pode sentar. E diante de tantas lutas, tantas batalhas, irmãos, as grandes vitórias que Deus tem nos concedido. Iniciamos o ano com desestímulos, com enfermidade de alguns líderes. Um deles tropeçou no caminho, ficou, e depois de 4 meses de oração, Deus reergueu o grupo. E para a glória de Deus, nós estamos chegando ao final do ano com todos os 8 pequenos grupos funcionando. É uma gripe aqui, uma enfermidade ali, mas Deus nos garantiu as vitórias, todas elas, irmãos. E por isso que nós estamos aqui só agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E também quero agradecer a você, líder, co-líder, que esteve aí ao nosso lado, nos ajudando, pastoreando essas pessoas dos seus grupos. Deus abençoe vocês. Não só da minha região, mas todos os líderes e co-líderes, esposas. Que Deus abençoe vocês, porque graças a Deus, porque sem vocês nós não faríamos nada disso acontecer. A semana passada, nós tivemos aqui uma pessoa que tinha um familiar doente e demorou de chegar ao nosso conhecimento. Mas sabe por que demorou? Porque a pessoa não fazia parte de grupo pequeno. Quando alguém tem algum problema em um grupo pequeno que passa por líder, imediatamente o líder passa para o pastor e imediatamente a igreja fica sabendo. E se você não faz parte de um pequeno grupo, você vai passar por muitos momentos e não vai ter a assistência devida que nós gostaríamos de prestar para você. Então não fique fora de um pequeno grupo. É bênção, é bênção. É por isso que eu estou aqui agradecendo a Deus. Não tem outra palavra não. A palavra é gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Não fique fora de um pequeno grupo. Que Deus te abençoe. Desculpa quebrar o protocolo aqui, viu, pastor? É porque meu setor, eu esqueci de levantar, eu não posso fazer isso. Desculpe, por favor, setor 4, de pé, por favor. Aê! Valeu, valeu. 30 segundinhos, viu? Obrigado, irmãos.
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. É Natal, Jesus veio a este mundo. É Natal, Jesus nasceu. E é uma bênção, irmãos, quando nós, como cristãos, podemos celebrar esta data tão especial da vinda do nosso Salvador a este mundo. É uma bênção quando nós podemos nos preparar para apresentar o que acontecerá no próximo sábado e domingo. Atenção, irmãos, fiquem atentos, em nome de Jesus. É sábado que vem e domingo que vem. Eu tenho percebido uma coisa aqui na nossa igreja. Me permitam falar sobre isso. Que no horário do IBAN Informa, as pessoas não estão entendendo que o IBAN Informa faz parte do culto. Então eu vejo as pessoas conversando umas com as outras, e se elas estão conversando umas com as outras, elas não estão, o quê? Prestando atenção no que está sendo dito. E o que está sendo dito ali é fundamental, é importante para a vida da igreja, para o crescimento, para o desenvolvimento de todo o trabalho da igreja. São os ministérios em ação, são as programações que vão acontecer. E uma delas muito importante é esta do Natal do Salvador, que acontece agora, no próximo sábado. Irmãos, é uma oportunidade ímpar que Deus está nos dando de celebrar a vinda de Jesus, não aqui dentro das quatro paredes, mas ali, em praça pública, na frente de todos os vizinhos, os transeuntes, as pessoas que estarão por ali. Nós estaremos ali convictamente declarando a nossa fé. E para isso é importante que toda a igreja esteja imbuída dessa responsabilidade. Há grupos que estão trabalhando há muito tempo. Existem grupos que estão trabalhando há mais de 8 meses, com afinco, com responsabilidade. O coro Ágape e a banda estão ensaiando aí vários dias da semana, estão numa maratona imensa de ensaios, elaborando, trabalhando essa programação. Nós estamos investindo um bom recurso financeiro ali, alugamos um palco gigante, vai ser um trabalho muito extenso, mas nós precisamos da igreja colada conosco. Nós precisamos que você, que é membro ou congregado dessa igreja, esteja ali, porque nós temos que fazer volume, somos nós que vamos estar distribuindo. Nós temos algum material aqui que foi editado, este cartaz, que você pode pegar hoje e levar ali para o seu condomínio, para colocar no quadro de avisos da empresa, do comércio, de algum lugar ali próximo. Você pode colocar isso aqui, especialmente aos arredores aqui do Imbuí. Nós queremos que todos os membros levem esse cartaz, e também nós estaremos distribuindo lá no dia e anterior a isso também, este outro cartaz, que não só mostra o que vai acontecer 20 e 21 de dezembro, às 19 horas na Praça do Imbuí, mas também tem uma pequena mensagem para os nossos vizinhos, para aqueles que moram aqui próximos das nossas igrejas. Esse material está à disposição de todos os crentes, e todos nós aqui da igreja devemos tomar esse material nas nossas mãos e sair e fazer, portanto, com que esse material chegue na mão das pessoas e elas se sintam amavelmente convidadas a estarem ali presentes. Não é? Imaginem os irmãos se nós elaboramos uma programação dessa e quando a gente chega ali, tem um pinguinho de pessoas. Tem ali, imagine, se nós estivermos ali na praça, esse número aqui é um número grande de pessoas, sim ou não? Sim e não, não é? Aqui é, lá na praça, não. Se esse grupo aqui estiver lá na praça, o pessoal vai olhar e falar assim, que evento mal sucedido. Eu quero reunir aí pelo menos umas 5.000 pessoas, 6.000 pessoas na praça, irmãos. Mas eu não posso, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós dependemos da igreja, dos irmãos, que a igreja se reúna, que você traga os seus vizinhos, que você traga pessoas, mesmo que você não more aqui perto, se você mora melhor ainda, convide os seus amigos, os vizinhos ali, os moradores do seu condomínio, convide essas pessoas. Se você mora longe, traga da mesma forma. Agora, a partir de sábado, 7 da manhã, nós já teremos equipes de trabalho trabalhando lá intensamente, na preparação de tudo, ensaios, som, iluminação, enfim, tudo que vai ser feito. Mas também, como foi falado no IBAN Informa, nós teremos ali equipes de evangelismo. Não prestaram atenção, está vendo? Equipes de evangelismo, que vão estar na rua, entregando folhetos, falando a mensagem do Evangelho e relembrando as pessoas o horário em que a programação vai começar. Quantos aqui estão felizes porque Jesus veio a este mundo? Quantos amam a Jesus aqui? Então, se você ama Jesus, você vai estar na praça sábado e domingo. Amém?
Se você ama Jesus, não é se você entende o pastor Abraão como autoridade sobre sua vida, não. Se você ama Jesus de coração, você vai estar lá na praça colado com a gente. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Falando sobre grupos pequenos, estava aqui rindo, porque o pastor Carlos voltou para pedir para o grupo dele ficar de pé, e graças a Deus que ele fez isso, porque muitas das irmãs tinham feito até chapinha para se apresentar hoje. Brincadeira, irmãs, brincadeira. Ok, queridos, eu fico muito grato a Deus pela vida dos pastores que estão cuidando desses setores e dos líderes também, que estão à frente dos grupos pequenos, porque a igreja sabe disso. Não tem como pastorear as pessoas à distância, tem que ser de perto. O pastor tem que estar perto. E não tem como estar perto se o rebanho começa a crescer muito. Você tem que ter outras pessoas que estejam ali. Eu agradeço muito a Deus por isso. E quero compartilhar com os irmãos um texto nessa manhã, que Deus trouxe ao meu coração durante a semana, pensando sobre ele, uma parábola de Jesus que está descrita no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, a chamada parábola do samaritano ou do bom samaritano. É um texto que você conhece bem, mas eu queria fazer alguns destaques nesse texto e retirar dele duas lições muito importantes para as nossas vidas. Lucas, no capítulo 10, do verso 25 para frente. Muito bem, olha, o que eu vou fazer? Eu vou lendo o texto e vou fazendo alguns destaques dentro dele, tá bom? Então você fica com a Bíblia aberta o tempo todo e vai me acompanhando, eu vou passando versículo por versículo e fazendo alguns destaques importantes dentro desses versos. O texto começa dizendo o seguinte: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muito bem, esse mestre da lei aqui é um fariseu. Os fariseus eram os especialistas na religião, eram religiosos por natureza, eram os líderes que estavam ali de posse das escrituras sagradas, a Torá, a lei cerimonial, a lei civil, e eles criaram a partir dessas leis um compêndio de outras regras que foram chamadas de tradição oral, e a tradição oral por vezes era mais forte do que a própria lei do Antigo Testamento, então era cheia de regrinhas que tinham que ser cumpridas, cada uma delas pelos seguidores do judaísmo, e eles estavam ali de posse para punir e para cobrar das pessoas que elas estivessem seguindo cada uma das suas regrinhas. E esse camarada vai falar com Jesus, e o texto diz que ele está tentando Jesus. Por quê? Porque Jesus prefigura como um grande perigo. Ele é um líder revolucionário, estranho, é um líder que não teve a mesma formação, a mesma graduação que os judeus tiveram, os rabinos tiveram. Ele não cursou as mesmas escolas, ele não cresceu dentro do judaísmo, dentro dos parâmetros e dos critérios estabelecidos pelos líderes. Então Jesus aparece no meio da multidão, começa a pregar um evangelho diferente do que o judaísmo pregava, começa a anunciar que ele é o Messias. Isso vai gerando uma revolta no meio dos fariseus, eles não aceitam Jesus, eles não creem em Jesus, eles consideram Jesus um revolucionário meio louco, que está de posse de um carisma, atraindo as pessoas e causando uma série de conflitos, uma série de confusões, uma série de problemas, e eles estão imbuídos da responsabilidade de calar Jesus. Então eles ficavam fazendo armadilhas, artimanhas para tentar derrubar Jesus e pegar Jesus em alguma palavra, e essa aqui é mais uma das pegadinhas. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde no verso 26. O que está escrito na lei? E como lês? Jesus responde uma pergunta com duas perguntas. Não é? Aliás, os sábios faziam muito isso no passado, respondiam perguntas com perguntas.
Porque quando você responde uma pergunta com uma outra pergunta, você está fazendo com que a pessoa pense um pouco mais acerca do que ela mesma está perguntando. E Jesus faz duas perguntas interessantes. O que está escrito na lei? Ora, ele sabia, ele conhecia aonde estava escrito o que ele vai declarar daqui para frente. Mas Jesus faz a segunda pergunta: como você entende o que está escrito aí? Qual a sua percepção do que está escrito aí? Verso 27. Respondendo ele, disse, vamos ler juntos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ótimo, ele sabia. Onde estava escrito e o que estava escrito, ele sabia. Ele não respondeu a segunda pergunta de Jesus, mas respondeu a primeira. Localizou o texto, respondeu muito bem. E Jesus diz isso: você respondeu muito bem, faça isso e você vai viver. Cumpra o que você acabou de falar, cumpra o que você acabou de declarar, Jesus está dizendo para ele. Mas ele, querendo justificar-se, meu Deus, como as pessoas que querem se justificar cansam, não é? São pessoas que gostam de polêmica, são pessoas que gostam de desdizer aquilo que foi dito, ou de acrescentar alguma coisa, e essas pessoas às vezes cansam tanto. Então este homem, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Seria o próximo uma pessoa íntima? Seria o próximo uma pessoa distante? Seria o próximo alguém da minha família, da minha comunidade, da minha igreja, do meu meio, do meu métier? Quem é o meu próximo? Então Jesus responde a sua pergunta com uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jericó é a cidade das palmeiras. Jericó é a cidade que na época era uma das mais bem-sucedidas financeiramente, porque tinha ali algumas indústrias de perfumes, de essências. Então as pessoas saíam de Jericó, iam vender o seu produto nas cidades vizinhas e em outros lugares, e muitos deles iam para Jerusalém. Provavelmente este homem pegou o produto lá e veio vender aqui em Jerusalém, e ele está voltando com bastante dinheiro no bolso. Este homem volta então de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos dos salteadores, e eles os despojam. E espancando-os, se retiram, deixando-o jogado meio morto no meio do caminho. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. O sacerdote é o líder supremo da sinagoga, ou do templo. Ele é o líder espiritual. Ele não é um coordenador administrativo. Ele é aquele que tem a responsabilidade espiritual por todo o povo. O sacerdote é o homem de Deus. Ele exerce a função de profeta. Ele exerce a função de pastor. Pesa sobre ele o cuidado pelas ovelhas. Ele foi separado para isso. Ele é sustentado para isso. Este homem está vindo, e o texto diz que, vendo aquele camarada jogado pelo meio do caminho, fez o quê? Passou de largo. De igual modo também, um levita. O levita é aquele que vem da tribo de Levi, e a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança, porque a tribo de Levi tinha o desafio de cuidar do tabernáculo e posteriormente do templo, sendo os levitas os responsáveis por todo o gerenciamento do que acontecia dentro do templo do Senhor, desde o trabalho, a organização, a limpeza, o sacrifício, a preparação para os sacrifícios, a adoração, o ofertório, tudo ficava debaixo da responsabilidade dos levitas. Então esse levita está passando ali naquele lugar, e o texto diz que, vendo aquele homem jogado, fez o quê? Passou de largo. Jesus contra-ataca o fariseu usando as duas principais figuras do templo, o sacerdote e o levita.
Ambos eram sustentados pelo templo. Trabalhavam integralmente a favor do crescimento do reino de Deus, supostamente. Então, aquele homem que estava jogado no meio do caminho, que fora assaltado, que estava ali ferido, machucado, sangrando, perdendo a sua vida, teve duas grandíssimas oportunidades. Um pastor passou e um levita passou. Cada um deles ia se aproximando. Era como se uma pessoa estivesse no meio do oceano, se afogando sozinha, e ali desesperada, e de repente ela olhasse e visse um barquinho se aproximando. Você já assistiu aqueles filmes? Sempre acontece isso, filmes de náufragos, que o camarada está ali boiando, olhando, de repente vê um navio, e ele faz, ei, 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 e o navio faz, e vai embora. Foi isso que aconteceu com esses dois líderes religiosos. Eles viram um homem, mas fizeram de conta que não viram. Estavam ocupados, tinham agendas. O sacerdote tinha pessoas para ouvir, confissões que lhe seriam feitas naquele dia, responsabilidades, tinha que preparar discursos, tinha que preparar pregação. Ele tinha tanta coisa para fazer. Ele não podia perder tempo com aquele homem. O levita, então, tinha uma agenda extremamente ocupada, tinha os ministérios todos para cuidar, tinha tarefas a serem feitas, ele tinha uma listinha na mão, e talvez esse levita fosse daqueles que gosta de ir cumprindo assim, e ticando parte por parte da sua lista de tarefas, e que não gosta de ser interrompido, porque é focado no que está fazendo. Nada de errado nisso. Mas esses dois tiveram a oportunidade de ser os próximos daquele que caiu na mão dos salteadores. Mas os dois tiveram a mesma atitude. Eles chegaram e fizeram de conta que não era com eles. Eles passaram de lado. E Jesus, provocando ainda mais essa conversa, essa sua abordagem, diz que um samaritano, judeu detestava samaritano. Um judeu agradecia todos os dias, Senhor, muito obrigado, os judeus homens, muito obrigado, Senhor, porque eu não nasci cego, coxo, surdo e mudo, porque eu sou homem e não nasci samaritano. Era a oração deles. Porque o samaritano era um ser deplorável, um ser que não merecia consideração. Se o judeu pudesse, exterminaria da face da terra os samaritanos. E tem uma criança aqui. Exterminaria da terra os samaritanos. Então Jesus usa a figura do samaritano para confrontar o coração daquele homem religioso. Jesus diz, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vai vendo comigo, vamos ver o que esse homem fez? O samaritano ia de viagem, ou seja, ele tinha uma vida, ele tinha uma agenda, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha compromissos, então ele está caminhando no meio dos seus compromissos. O que ele faz? Primeiro, chegou ao pé dele, então veio e se aproximou daquele homem. Segundo, fez o quê? Viu. Olhou para ele, olhou cuidadosamente. Terceiro, moveu-se de íntima compaixão. Sentiu aquele impulso no coração de que aquele homem era um coitado e precisava de ajuda. O que mais que ele fez? Aproximou-se, veio até mais perto. O que mais que ele fez? Atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, a medicação da época. O que ele fez? Ele deu os primeiros socorros. Ele socorreu de imediato aquele homem. E depois o que ele fez? Colocou-o sobre o seu animal. Ora, muito provavelmente ele tinha um animal só. Então, se ele colocou o homem em cima do animal, o que aconteceu com ele? Continuou a pé. Não continuou em cima do animal, ele ia ter que andar a pé. Levou-o para uma estalagem. E lá fez o quê? Cuidou dele. Você está vendo todos os verbos envolvidos aí? O que é que esse homem fez? Depois ele dorme lá, fica lá aquela noite.
Porque o verso 35 diz que no dia seguinte ele partiu, e aí ele fez outra coisa. Ele fez o quê? Ele fez aquilo que um crente de verdade faz quando vê uma necessidade. O que ele fez? Tirou o dinheiro do bolso. Enfiou a mão no bolso, tirou o dinheiro, deu ao hospedeiro e ainda disse o seguinte para o hospedeiro: cuida dele, e tudo mais que ele gastar, eu te pagarei quando voltar. Olha para a ação desse homem. Olha só, parte por parte do que este homem fez. Olhe verbo por verbo do que acontece com ele. Ele chega, ele vê, ele move-se de compaixão, ele se aproxima, ele dá os primeiros socorros, ele coloca sobre o animal, ele leva para um lugar, ele cuida dele naquele lugar, e no dia seguinte ele tira dinheiro, ele dá ao hospedeiro, ele diz ao hospedeiro: cuide dele, tudo o que ele gastar mais, eu te pagarei quando eu voltar. Olhe só para esses verbos todos, o que é que o samaritano fez. Interessante essa questão dele pegar o homem machucado e colocá-lo em cima do animal. Isso me fez lembrar quando, pouco tempo antes de casar, nós éramos da Igreja Batista Memorial de Santos, e o nosso pastor lá ia pregar numa cidade próxima chamada Itanhaém, mais ou menos uns 80 quilômetros de Santos. E íamos em 3, eu, o pastor Josué e o meu cunhado, o pastor Márcio. E o pastor Márcio havia passado um tempo, ele estava orando muito a Deus, porque ele precisava de um carro novo, ele começou a pagar um consórcio. E ele orava todo mês, dizendo: Senhor, ele não tinha dinheiro para dar lança, então todo mês ele orava para sair no sorteio, todo mês. E eram 60 parcelas, ele ia pagar a 58ª. Isso é Deus estimulando a oração, né? Fazendo orar de verdade. E quando deu a parcela 58, então, o carro saiu. Naquela semana o carro saiu. E ele tinha um Opala velho que vivia quebrando. E quando saiu aquele carro novo, foi uma alegria. E ele fez um culto de gratidão e tal. Era um carro da Fiat chamado Elba. Não era Elba Ramalho, não. E era um Fiatzinho, tipo uma piruazinha assim, né? E o carro era muito bonito, ele era prata por fora. Então os bancos dele eram bancos cinza clarinho. Muito bonito o carro. E foi uma benção, aquela alegria e tal. E a primeira viagem do carro ia ser essa nossa viagem para Itanhaém. Saímos os 3 de Santos para o pastor José pregar lá em Itanhaém. Lá pelo meio do caminho, depois de passar a cidade de Mongaguá, na Padre Manuel de Nóbrega, já havia escurecido, a gente viu aquela movimentação, alguns carros piscando e tal. Quando a gente percebeu, alguém tinha atropelado um ciclista e ele estava jogado lá no meio da pista. Então nós paramos o carro. E, obviamente, todo mundo que... Hoje a gente tem obrigação de parar, a lei exige isso, se você é um motorista. Tanto é que a gente tem que andar com luvas descartáveis no carro. Dentro do porta-luvas, você nunca usa luvas no porta-luvas, né? O porta-luvas está sempre cheio de um monte de quinquilharia, menos luvas. Não sei por que chama porta-luvas. E nós deveríamos andar com essas luvas, né? E nem sempre andamos. E a gente não tinha luva no carro. E o homem estava sangrando muito, pelo ouvido, pelo nariz e tal. Então a gente chegou assim, com todo cuidado, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém parava, os carros simplesmente passavam e iam embora. E ele disse: vamos levar esse homem para o hospital, vamos levar para o pronto-socorro. Eu disse: vamos carregar ele? Não, vamos carregar com jeito. Abaixa o banco. Qual banco? O banco do carona. Aí eu fui, abaixei o banco, nós pegamos aquele homem cuidadosamente e colocamos ele no banco do carro e saímos voando e fomos para o hospital e colocamos este homem no hospital. Você não tem ideia de como esse carro ficou por dentro de sangue. O banco inteiro assim, ó, de sangue. O sangue escorreu por aquele estofadinho cinza claro, desceu pelas laterais assim e caiu no carpete embaixo assim, ó. Era sangue que não acabava mais dentro do carro. E quando nós entregamos ele no hospital e correram com ele, levaram lá para dentro e tudo, nós voltamos para o carro, eu olhei para o carro e falei: meu irmão, o seu carro novo. Aí ele disse: qual é o problema? Amanhã a gente manda lavar no posto. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu olhei para aquela atitude dele e pensei: quantas pessoas jamais colocariam um camarada ensanguentado dentro de um carro 0 quilômetro? Não é verdade? Que é o carro da gente, 58 parcelas, orando por aquele carro bendito. No primeiro dia que sai para viajar, acha um camarada jogado no meio do caminho.
Você faria isso? Eu aprendi com aquilo, olhei para aquilo e falei, gente, a vida vale mais do que tudo. A vida vale mais do que os nossos bens, a vida vale mais do que a nossa religião, a vida vale mais do que tudo que a gente pode ter. Jesus conclui assim: qual, pois, desses três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus arremata: vai e faça da mesma maneira. Ora, presta atenção, se a lei suprema do Evangelho é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, Jesus conclui: então, se a lei é essa, vai você e faz o mesmo, faça o mesmo. Mostre o amor de verdade. Agora, eu aprendo duas coisas importantes aqui, irmãos. Primeiro, que o amor transcende muito o gostar. Presta atenção nisso. Jesus está dizendo aqui nesse texto que é possível amar mesmo sem gostar. Porque este homem que foi assaltado é um desconhecido. Quem gosta de desconhecidos? Nenhum de nós. Não há nenhum grau de pessoalidade, de proximidade, de intimidade entre eles. É um homem desconhecido. E eu sei que essa minha teoria é verdadeira, porque Jesus ousou dizer o seguinte: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem aqui gosta do seu inimigo? Nenhum de nós. Quem é que chama o inimigo para comer uma pizza? Ó, meu inimigo, vou fazer uma pizzada lá em casa, você pode ir lá, viu? Não leva o revólver. Ninguém convida inimigo para fazer nada. A pessoa não gosta de você, te trata mal, é injusta com você, é grossa com você. E você fala: não vou tomar café com esse camarada, não vou passear com ele, não vou dar carona para ele, não vou fazer nada. Não obstante você não goste dessa pessoa, não gosta de verdade, você é chamado por Jesus para fazer o bem a ela. Então Jesus define o amor aqui como uma atitude prática, uma atitude de sacrifício pessoal, uma atitude de interferência na nossa história, na nossa vida, no nosso status quo, uma atitude que nos desestabiliza, que interrompe os nossos projetos, interrompe os nossos planos, nos faz agir em relação a essa pessoa, e até colocar a mão no bolso, tirar um dinheiro e gastar para que essa pessoa seja cuidada. Jesus define o amor como algo prático, que precisa ser feito. Se você gosta da pessoa, muito bem. Mas se você não gosta, se não é íntima sua, não importa. Você é convocado a amar essa pessoa da mesma forma. Agora, irmãos, nós cristãos falamos muito sobre amor. Nós conhecemos o amor de Deus. João diz assim lá, 1 João capítulo 3, verso 1. Vede com que grande amor nos tem amado o Pai, concedido o Pai, que somos chamados filhos de Deus. Então, essa questão do grande amor de Deus que deveria nos atingir, deveria fazer de nós, cristãos, os melhores articuladores das definições do que é amor, mas não somente articuladores, e sim gente que coloca esse amor na prática, gente que vive esse amor de uma maneira intensa, profunda, verdadeira. Quando eu cheguei aqui na Bahia, há umas 3 semanas depois que eu tinha me mudado para cá com o Cléo, eu e ela fomos visitar uma igreja aqui em Salvador. Era uma igreja grande, e alguém disse: olha, vá lá, porque é uma igreja forte aqui, uma igreja que é considerada como a igreja da vez e tal, e quem sabe vocês conhecem um pastor, e a igreja de lá ajuda o trabalho que vocês querem fazer junto à MEAP. Nós fomos então visitar essa igreja no final de semana, e no meio do culto o pastor disse: olha, se tiver algum pastor aqui, ele fica de pé e vem aqui à frente para sentar aqui no palco. Então alguns pastores levantaram, tinha uns 3, eu estava lá, levantei também e fui lá para frente, eu era o único desconhecido. O pastor chegou perto de mim e falou assim: quem é você? Eu disse: meu nome é Abraão, eu sou pastor aqui, estou morando aqui agora, tal, sou membro de tal igreja e estou aqui para trabalhar com pescadores num projeto missionário. Eu falei: ah, que bom. Aí nós nos sentamos, ele voltou para o púlpito e, claro, veja, eu não estou condenando o que aconteceu, mas ele virou para a igreja e disse assim: irmãos, está aqui o pastor Abraão, ele veio para cá
viajar para evangelizar os pescadores na Bahia. Então, vamos dizer todos juntos para ele, cadê sua esposa, está ali, a irmã Cléo? Então vamos dizer todos juntos para ele, pastor Abraão, irmã Cléo, nós amamos você, amém? Amém. A igreja fez assim, pastor Abraão, irmã Cléo, nós amamos vocês. Aí eu agradeci, obrigado, né? E fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Como é que é esse negócio de amar mesmo, né? Quando você declara que você ama uma pessoa, quando você diz eu amo você. Quando aqui no louvor alguém diz assim, vira para o seu irmão do lado e diz para ele, eu amo você. Aí você vira para o lado assim, olha bem para a pessoa. E você não sabe quem é, e você não tem afinidade, proximidade com ela. E você é convocado a amar essa pessoa e a declarar o seu amor por ela. Alguns ficam bem cegados, até aqueles mais efusivos que vêm, que abraçam, oh meu irmão, eu te amo e tal, e é gostoso, é uma bênção, fazem isso com uma perfeição que a gente não consegue fazer, mas os mais racionais ficam assim, como amo? Como é que ele me ama? Por que ele me ama? Não me conhece, não sabe quem eu sou. Agora, por vezes, nós cristãos temos um discurso que soa como falso. Porque a gente fala que a gente é a religião do amor, não fala? O cristianismo é ou não é a religião do amor? Somos ou não somos cristãos? Vivemos ou não vivemos esse amor? Nós somos convocados a amar as pessoas, independente de gostar ou não delas. Independente de serem elas próximas ou não de nós. Jesus define o amor com uma ação prática que vai na direção dessa pessoa e que a abençoa. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, com esse samaritano, é com a atitude dele de dizer assim, cuida dele, tudo quanto mais gastar, eu te indenizarei quando eu voltar. Então, por trás disso estão as intenções deste samaritano. Esse samaritano cumpriu o papel dele, ele podia dizer assim, gente, ó, dá licença, mas eu já fiz demais. Ó, eu peguei o cara no meio do caminho, eu cuidei das feridas dele, eu vim a pé de lá até aqui para poder ele vir em cima do animal, eu botei na hospedaria, no hospital, no pronto-socorro, eu dei dinheiro para cuidar, minha parte já está feita. Mas ao contrário disso, este homem diz assim, cuida dele e tudo mais que ele gastar, eu vou te indenizar quando eu voltar. Ou seja, o que ele declarou ali, que ele vai voltar. Voltar para quê? Eu creio que a segunda lição que Jesus nos ensina aqui é a atitude de tentar tornar íntimo aquele que é próximo. Você sabe como é isso? Você traz a pessoa para dentro da sua vida, da sua história, ou você entra na vida dessa pessoa e na história dessa pessoa. Talvez este samaritano tivesse raciocinado assim, quem será esse homem? Eu não consegui falar com ele, estava desacordado. Será que ele tem família? Será que ele tem filhos? Será que ele tem pessoas que estão perto dele, ajudando nas suas necessidades? Imagine você, porque se o homem que foi pego na rua ali, jogado, tivesse com o celular no bolso, o samaritano podia futucar o celular e descobrir o nome da esposa dele. E passar um WhatsApp para ela. Não é? Nós vivemos na era da comunicação. O dia que o Enaldo sofreu um acidente aqui em frente ao Extra, isso aconteceu. Eu estava aqui na igreja, alguém ligou meu número. Meu nome é Abraão, então AB, é o primeiro número da lista. O cara pegou o celular dele, o primeiro número que ele achou, ele tocou. Era o meu, eu estava aqui. Ele tinha sofrido um acidente aqui em frente ao Extra. Então, hoje é fácil isso, mas naquela época não. Esse camarada está longe de casa. Talvez o samaritano pensou assim, e a esposa desse cara deve estar aflita, porque ele era para ter chegado e não chegou. Os filhos devem estar desesperados. Cadê papai? Papai saiu para viajar e não voltou mais. Aonde está o nosso pai?
Talvez isso tudo tivesse passado na cabeça dele e ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade a mais. Ele precisava entrar no mundo deste homem e, quem sabe, voltando ali, saber quem ele era, conhecê-lo de verdade, ajudá-lo um pouco mais, tomar aquele homem e levá-lo e entregá-lo de volta à sua família, à sua esposa e aos seus filhos. São pensamentos meus. Mas eu vejo aqui Jesus nos ensinando a fazer com que o próximo, aquele que a gente mostrou uma atitude de amor, prático, verdadeiro, incisivo, fez algo pela pessoa, mais do que isso, para não dizer assim, olha, já fiz a minha obrigação, eu dei de mal, comprei um brinquedo para... Cléo pediu tanto brinquedo, já comprei meu brinquedo e dei na mão dela, ela que se vire agora para entregar. Não, é algo a mais, é assim, quem é essa criança? Como é que eu posso trazê-la para dentro do meu coração? Nós fomos fazer uma viagem missionária e evangelizamos lá em tal lugar, foi uma bênção, fizemos isso, fizemos aquilo, e distribuímos alimentos, fizemos um bazar, demos roupas para as pessoas, amém, bênção, sim. E agora? Jesus fala assim, olha, tem um convite seu para ir lá e trazer essa pessoa cá, aqui perto de você. Eu finalizo, irmãos, fazendo aqui uma comparação. Eu olho para os líderes de grupos pequenos da igreja, todos os líderes de grupos pequenos, e quero compará-los a alguém. E eu não irei compará-los ao sacerdote, que tinha uma obrigação religiosa, mas que não tinha amor. Eu não irei compará-los aos levitas, que tinham muito trabalho nos ministérios do templo, muito gerenciamento, mas faltava-lhes uma dose de amor sincero, verdadeiro. Estavam envolvidos na obra de Deus, mas não amavam mais o objeto da obra de Deus, que são as pessoas. Eu comparo os nossos líderes a este samaritano, a pessoas que têm interrompido suas vidas, que têm parado suas responsabilidades, que têm saído em socorro de alguns que estão caindo pelo meio do caminho. As pessoas chegam na igreja e muitas estão sofrendo, muitas estão doentes, muitas estão resistentes. Nós temos pessoas que até hoje olham para esse programa de grupos pequenos e falam assim, eu não sei se eu quero, porque elas já passaram por tantas experiências desagradáveis na sua vida, que elas estão resistentes, elas estão meio refratárias, estão meio receosas de embarcarem numa experiência e isso não ser bom. É muito comum eu ouvir as pessoas dizerem, eu estou lá no grupo, mas eu não abro meu coração, elas estão travadas por dentro. E esses líderes vão trabalhando cautelosamente, cuidando delas, passando azeite nas feridas, e às vezes eles não conseguem cuidar sozinhos, então eles trazem, e os pastores cuidam e ajudam a cuidar, e os pastores de área se esmeram por isso, e vão atrás dessas pessoas, e se importam com elas, e dão assistência aos líderes, e os grupos vão abraçando, e vão curando, e vão interferindo, e vão cumprindo as duas leis de Jesus, aqui descritas neste texto, amando ao Senhor sobre todas as coisas, e amando ao próximo. Como amando ao próximo? De uma forma prática, atendendo às necessidades. O que é que as pessoas precisam? Vamos ajudar as pessoas diante das suas necessidades, mas mais do que isso, não vamos apenas ajudar as pessoas e dizer, pronto, cumpri meu papel, não, ajudou a pessoa, agora eu trago ela mais perto que eu posso, seja o meu inimigo, eu amontoei brasas de fogo sobre a cabeça dele, agora eu trago para perto de mim e eu o abençoo, quem sabe um dia, em nome de Jesus, esse cara deixe de ser meu inimigo e se torne uma das pessoas mais fiéis a mim, não sei, isso pode acontecer ou não, o que não diminui nem um pouco a nossa responsabilidade. Então que Deus nos ajude a pensar nisso, meus irmãos. E se nós tivermos que adotar um padrão, um referencial de vida, que seja o desse samaritano. Se a nossa agenda estiver muito ocupada, que ainda assim a gente lembre que ele parou, que ele pagou, que ele sofreu, que ele caminhou a pé, que ele fez tudo o que fez, atrasou a vida dele, a história dele, para abençoar aquilo que é mais precioso aos olhos do Deus que nós amamos, a vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar os líderes de grupos pequenos aqui à frente, líderes de rede, de GAs, de grupos familiares, queria que eles viessem aqui à frente, queria que os pastores viessem aqui à frente, queria que as esposas dos pastores viessem junto também, se elas estiverem aqui, venham junto, não é? Porque as esposas têm tido um papel fundamental no crescimento desses grupos,
nós temos muito mais líderes nesse segundo culto do que tivemos no primeiro, não é? Inclusive grupos também aqui apresentados. Na época dos judeus, se você quisesse xingar uma pessoa, você chamava essa pessoa de samaritano. Viu? Se quisesse ofender uma pessoa, você chamava de samaritano. Aí Jesus vem e muda a história. E Jesus deixa claro que o samaritano não era aquele ser desprezível. O samaritano foi mais crente do que o sacerdote, foi mais crente do que o levita. Então eu queria parabenizar os samaritanos que estão aqui à frente agora. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Graças a Deus por suas vidas, graças a Deus pela coragem de vocês, de cuidarem dos grupos, de interromperem seus planos, de se doarem, se dedicarem do tempo, o esforço. Eu sei muitas histórias de líderes que tiraram dinheiro do bolso para socorrer pessoas. Eu sei dessas histórias. Às vezes o líder não sabe que eu sei, mas às vezes a história chega a mim. Isso marca muito a mente, o coração das pessoas. Eu vejo esses líderes trabalhando de um lado para outro, atendendo pessoas de noite, de tarde, de madrugada, no trabalho deles, às vezes interrompendo uma atividade, deixando um dia de lazer para ir atender alguém debaixo da sua necessidade. Agradeço muito a Deus pela vida dos pastores, cada um que tem cuidado desses líderes e que tem investido o seu tempo, o seu potencial. Alguns dos nossos pastores têm uma jornada dupla de trabalho. É verdade que dos 5 que se apresentaram aqui, 3 deles estão trabalhando conosco de tempo integral. Pastor Lucas, Pastor Carlos, Pastor Hélio, trabalham de tempo integral, dividindo o seu tempo entre os grupos, pastoreando esses grupos e ainda cuidando de alguns ministérios. E Pastor Darlan e Pastor Reinaldo não cuidam de ministérios propriamente, né? Com exceção do Pastor Reinaldo, que ajuda no Ministério da Preciosidade. Mas os dois têm trabalhos seculares e dividem o tempo entre o trabalho secular e o cuidado dos seus grupos. E têm estado presentes, têm visitado os grupos, têm acompanhado. Nós temos, às vezes, o desprazer, a tristeza de acompanhar irmãos nossos na perda de entes queridos, não é? Como foi a partida do nosso irmão Everaldo, e outros que partiam também, a avó de William. Eu não estava aqui viajando, mas ele foi assistido pelos pastores. E esta semana a mãe de nossa irmã Cristina, Cristina de Jairo, também partiu para a glória. E foi muito bom chegar ali, ver os líderes ali, ver as pessoas do grupo presente, ver o pastor Darlan lá dando assistência. Graças a Deus por isso, irmãos, porque se a igreja está crescendo pelo esforço conjunto de cada um desses irmãos. Vamos ficar de pé, estenda a sua mão na direção desses irmãos, abençoando-os, intercedendo ao Senhor por eles, pedindo que a misericórdia de Deus os alcance, não é? Eles vão ter um período de recesso agora e peça a Deus que Deus descanse, como o Sérgio falou aqui no começo, o coração deles e também o corpo físico, renove as forças e quem sabe você durante esse período de férias possa ser também tocado pelo Senhor e pensar assim: poxa Senhor, o ano que vem eu quero fazer parte desse grupo. Eu posso, se você tem 3, 4, 5 anos de vida cristã, já tem conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, está sem uma função na igreja, agrega pessoas, pode abençoar, pode ajudar, você pode ser um facilitador, você pode ajudar a cuidar de pessoas também. Então você pode procurar o nosso ministério de grupos pequenos, o irmão Sérgio, o irmão Alcírio, Lilian, Ministério de Integração da igreja, dizer: olha, eu quero ajudar, como é que eu posso fazer, como é que eu posso integrar um grupo desse? Se você não está num grupo, você pode orar e dizer: Senhor, não é possível, Senhor, que com tanta insistência, 13 anos de insistência desse pastor, a gente ainda vai permanecer fora de um grupo. Não é possível isso.
E o meu desejo, irmãos, é que 100% da igreja esteja engajada nisso. E todos estejam sendo cuidados em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que foi assaltada pela vida, se pegaram você e feriram você e machucaram você e você se sente jogado pelo meio do caminho, nós não queremos trazer uma palavra mágica do céu e impessoal para você. Nós queremos tomar você, integrar você, entrar na sua vida, permitir que você entre na nossa. Queremos que você seja verdadeiramente parte desta igreja, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, vamos orar nesse instante. Ó Senhor, bendito, muito obrigado, Pai, por esta manhã tão feliz. Obrigado porque nós encerramos mais um ano de encontros, de momentos especiais, de oração, de exploração da Tua Palavra, de cuidado uns com os outros, de exortação, de disciplina. Obrigado, Senhor, porque esses grupos foram usados como instrumento do Senhor para agregar tantas vidas. E como nos primórdios a igreja sobreviveu a tantas perseguições a partir dos lares, a partir da bênção que é e da leveza do Teu reino avançando por dentro das casas, nós Te louvamos, porque no meio de uma sociedade tão complexa como a nossa, e tão tendente à incredulidade, ao ateísmo, nós temos esses grupos invadindo os condomínios, as casas, os apartamentos, os lugares mais distantes possíveis desta cidade. É o Teu reino crescendo e avançando, e cumprindo, Senhor, a palavra do Senhor, quando o Senhor disse que o Senhor iria edificar a Sua igreja, e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, Senhor. Portanto, muito obrigado. Ó Deus, abençoa os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Cobre-os com Tua graça, cobre-os, Senhor, com o Teu favor, cobre-os com a Tua misericórdia, cobre-os, ó Deus, de alegria, mesmo diante de tantos desafios. Alguns eles venceram, outros ainda estão pendentes, mas que eles não se desanimem e continuem sendo esse instrumento precioso de bênção, de crescimento para o Teu reino, de envolvimento, de engajamento na história do Teu cristianismo aqui nesta cidade, Senhor. Que a cidade de Salvador seja marcada pela vida desses irmãos. Que o ministério que cada um tem levado sobre os seus ombros cresça cada vez mais, Senhor. Que o Senhor os abençoe, juntamente com eles, cada um dos pastores e suas famílias que têm cuidado desses grupos. Nós Te exaltamos, pedimos que como igreja sejamos cooperadores, estejamos junto deles, aliviando o fardo, o cargo que pesa sobre, a carga que pesa sobre os seus ombros, para que eles possam exercer o seu ministério com alegria, com leveza, na presença do Senhor, e obtendo grande sucesso para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, antes de sair, ontem nós tivemos o culto de batismos aqui, e foi lindo, foi muito especial. Eu gosto muito do culto de batismo, porque o culto de batismo é o reflexo do ministério da igreja. O culto de batismo é o culto em que a gente vê o fruto, o resultado de tudo que acontece. Mas eu confesso para os irmãos que me deu um pouco de tristeza ontem, porque eu não vi muita gente aqui. Tinha muito lugar vazio, tinha muito espaço para sentar. Eu fui para casa pensando sobre isso, conversei com o Cléo, fiquei pensando, por que os irmãos não vieram? Algumas coisas podem ter acontecido. Primeiro, não prestaram atenção no Ibam Informa, estavam conversando na hora do Ibam Informa. E aí não prestaram atenção nesse culto. Tudo bem, você está perdoado em nome de Jesus. Não faça mais isso. Segundo, algumas pessoas podem ter marcado atividades extras. E eu sempre digo, nos cultos de batismo, a igreja não pode ter outras atividades. Nós temos que estar aqui. É o apoio que a gente está dando. Nós tivemos muitas pessoas não crentes aqui ontem. E a vibração do ambiente acontece a partir de quem? De nós. Porque para um não crente que está aqui vendo o batismo, tudo é muito estranho. Ele vai vibrar, não está entendendo nada. Mas nós vibramos, porque Jesus nos alcançou. Então a presença da igreja cria um clima diferente no culto de batismo, não é? Então eu quero pedir aos irmãos, você está perdoado porque você não veio no culto de batismo, mas não deixe de participar do Natal do Salvador. Vá lá no stand agora, pegue o seu material, se envolva nisso, ore a semana toda. Os homens aí, olha, nós vamos estar lá com a equipe trabalhando a partir de 7 da manhã. E
Então envolva-se, vá lá, pergunta para a direção do programa, Andréia está lá fora, tem equipes lá. Quando você vê alguém com essa camiseta aqui, ó, procura aí, vem cá, onde é que eu posso ajudar no Natal do Salvador? E toda a igreja, eu quero pedir aos irmãos que toda a igreja esteja presente lá. Amém, irmãos? Amém mesmo? Por que você vai no Natal do Salvador? Por quê?